Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Bom, galera, e nesta série eu tô recebendo pessoas importantes que tiveram uma participação efetiva na transformação da minha vida pessoal e profissional. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo querido que teve e continua tendo um papel muito efetivo na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho muita gratidão mesmo por esse cara. Eu já tive o privilégio, galera, de ficar mais de 8 horas escutando e aprendendo com esse cara. Eu tenho absoluta certeza que o que ele tem a compartilhar conosco pode fazer total diferença na sua vida também, assim como fez e continua fazendo na minha. Eu vou ler aqui para eu não correr risco de errar. Ele é coordenador de MBA em gestão de clínicas e consultórios da PUC, especialista em alta performance para indivíduos, equipes e empresas, é criador do método Treinador de Elite. Ele ajuda profissionais a elevar seus resultados com treinamentos e mentorias estratégicas. São mais de 25 mil pessoas que tiveram suas carreiras transformadas por ele. Mário Bens, seja bem-vindo e obrigado pelo teu tempo, meu caríssimo. Meu querido Eliseu, obrigado pelo convite. Para mim é um podcast até mais especial que todos, porque você é uma pessoa, além de querida, eu acompanho a sua transformação. E ver hoje você apresentando um podcast, sabendo que alguns anos atrás você era um quase semi-gago, não é? Mas tinha um nível de gagueira muito grande e sabendo que começou a destravar em alguns processos, enfim, você vai falar disso, mas sim, é muito bom, porque isso reforça o meu sentimento de que, de fato, o processo de desenvolvimento, ele é possível. Existem muitas coisas que a gente pode desenvolver na vida, e uma delas você fez. Parabéns, Eliseu. Legal, Mário, legal. Muito obrigado mais uma vez, Mário, e obrigado, inclusive, pela tua generosidade em dizer que eu era um semi-gago. Entendi. Que, na verdade, para as pessoas que me conhecem, sabem, né, que eu era gago de verdade, mas que bom que... Eu olhei pro copo meio cheio, né? Legal, legal. Bom, Mário, e como eu já disse aqui na sua apresentação, Mário, você já impactou mais de 25 mil pessoas, construiu uma carreira extraordinária, sem dúvida nenhuma. Mas me diz uma coisa, Mário, se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquele jovem que saiu lá de Governador Valadares, o que você diria para aquele jovem? Legal, boa pergunta. O que acontece? Quando eu olho para aquele jovem que saiu de Governador Valadares, na verdade eu vejo também um garoto de 8 anos, não é? De 8 a 10 anos, não me lembro muito bem a data, que queria muito chupar picolé e os pais não tinham dinheiro. Então o que esse garoto de 8 ou 10 anos, não mais que 10 anos fez? Foi lá e vendeu o picolé. Legal. Na época, lá em Governador Valadares, você ia lá e entrava, um garoto de 10 anos entrava numa loja e saía ali com um carrinho cheio de picolé para vender. E tudo bem, né? Antigamente era assim, né? Então, o que eu diria para esse garoto de 8 ou 10 anos? Falar, olha, o caminho é esse, a sua energia vai te levar em caminhos incríveis. Não existe certo nem errado. Não existe ponto de chegada. Eu avalio hoje como a trajetória. Acredito que a felicidade está na jornada e não na chegada. Legal, legal, Mário. E é legal, Mário, que para quem te conhece, né, para quem já teve a oportunidade de fazer, de participar de algum projeto seu, é unânime, né? A galera afirmar que a tua energia é a tua marca registrada, viu? Muito bam isso. Legal. E isso é interessante porque é um ponto que eu falo muito com as pessoas no processo de autodesenvolvimento, porque as pessoas acreditam que elas acreditam que elas utilizam ali algumas competências de forma inconsciente. Eu falo que não. Você tem que entender quem é você e usar suas competências de forma consciente. E sim, a minha energia eu entendi que ela é um ponto forte meu. E eu sempre utilizei. Como professor, por exemplo, alguns alunos até reclamavam, porque a aula era para ir até 10h40 e eu ficava até 10h40 com o mesmo nível de energia. O Eliseu é incrível. Você já participou de cursos em que eu fico 3 dias. Os 3 dias... a minha energia no primeiro dia, 8 horas, é a mesma energia que eu tenho no terceiro dia, de
18 horas. Exatamente. Por quê? Porque eu faço com paixão. Quando a gente faz com paixão alguma coisa, a gente usa essa energia para poder fazer bem feito. Então, é uma coisa que eu não negocio. E olha que eu já passei por um momento de ter que dar curso. Eu não tô te falando que eu faço um curso, eu dou um treinamento e tá perfeito. Não. Eu sei que eu tenho uma entrega. Eu sei que ali existem pessoas, eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas. Legal. E muitas vezes, aliás, quase sempre algum problema nós temos. Sim. Problemas familiares, não é? Teve uma vez que eu fui dar um treinamento, eu tinha sofrido um sequestro relâmpago um dia antes. Caramba. Eu passei horas no que eu passei nesse sequestro relâmpago, isso foi em 2011 ou 12, não tenho certeza. E aí no dia, eu não podia, roubaram meu celular, eu não tinha como avisar ninguém e tinha pessoas vindo de fora. Eu fui lá no dia seguinte, dei o treinamento como se nada tivesse acontecido. Entendi. Quando acabou o treinamento, eu fui desabei em casa. Legal. Com o mesmo nível de energia. As pessoas que estavam preparadas para te ver não podiam sofrer as consequências de algo que você sofreu que também não estava no seu controle, não é isso, Mário? Exato, não estava no meu controle. O que estava no meu controle? Eu respeitar aquelas pessoas que estavam ali e dar o meu melhor naquele momento. Né? Legal. Ô, Mário, e aí o seguinte, você me falou que na tua entrega a energia é algo inegociável. E eu já tive a oportunidade de presenciar isso várias vezes e eu afirmo que, de fato, isso é uma marca registrada sua. Agora, me diz uma coisa, Mário. O que você entende como sendo seus valores inegociáveis? Aquilo que você não negocia em hipótese alguma. Aquilo que você acredita ter sido a base para te tornar o cara que você é hoje. Legal. Excelente pergunta, Eliseu. E aí eu vou trazer assim, um dos valores que eu tenho é a família, tá? Legal. Mas às vezes as pessoas acreditam assim, família é um valor. Então provavelmente a sua mãe falava assim, meu filho, não negocie seus valores. Não, minha mãe era da roça, minha mãe não tinha esse negócio de falar de valores, não é? Muitas vezes ali o chinelo havaiana teleguiado, ele corria solto. Mas com todas as dificuldades que eu tive na minha vida, na minha juventude, foram muitas dificuldades, eu passei fome em muitos momentos, com necessidade, mas uma coisa eu vi, a família toda unida. Então, a família toda unida me mostrou que isso é inegociável. Então, eu só dei um nome para isso, um nome que eu chamo de valor. Legal. Família, não é? Então, eu não negocio família. Para mim, família vem em primeiro lugar. É o meu por quem. Por quem eu faço as coisas? Então, eu sou o Mário, pai da Alana, pai do Pedro, namorado da Thaís, filho da Sônia, Show. Filho do seu Chico, minha mãe e meu pai já se foram. Então, pra mim, família é em primeiro Muito lugar. bem. Tudo que eu faço na minha vida é pra eles. É o que te faz acordar de manhã, né, Mário? É o que me faz acordar de manhã. É lógico, tem os meus princípios também. Eu não abro mão, por exemplo, um valor meu, que é a entrega. Então, por que eu faço essa entrega? Porque é um valor pra mim, desenvolver pessoas, preocupar com as pessoas. Tanto é que a vida inteira, quando eu fui coach, época de professor, às vezes eu conversava com as pessoas e eu já estava ajudando. E a pessoa falou assim, você está fazendo coach comigo? Eu falei, tô. E nunca me preocupei de falar assim, quanto você está pagando? É óbvio, o dinheiro é consequência. Mas isso são valores. Então, valores que eu não negocio. Família, valor que eu não negocio é uma entrega de qualidade. Show. Porque sabe por quê? Eu já vi pessoas desabando de chorar quando elas começaram a fazer programas, isso aconteceu até recente, uma pessoa que foi fazer uma mentoria comigo, e ela desabou a chorar, um homem, pai de família, e ele desabou a chorar por quê? Porque ele viu em mim uma perspectiva de melhorar a vida dele. Então, como que eu não respeito isso, Eliseu? Legal. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ter a melhor entrega, eu não posso tirar o dinheiro dessa pessoa. Eu tenho que pensar no que eu posso fazer para, de fato, transformar a vida dessa pessoa. Eu acho que isso é o que falta muito hoje. Em muitos mentores, em muitos coaches, em muitos professores, em muitos empresários. Falta para essas pessoas simplesmente olhar para o outro. Você entende, Mário, com isso que transformar vidas também, de algum modo, é você se vir de modelo, né, para quem você está transformando. É por aí, não é isso? Sim. Isso é um ponto importante, porque assim, nós servimos de modelo, mas nós não precisamos ser 100%, porque senão eu lido com empresários que faturam muito mais que eu. Sim. Eu lido com líderes que muitas vezes lideram melhor do que eu, e eu vou ensinar o cara alguns aspectos da liderança. Quando a gente fala que nós somos uma referência, não quer dizer que nós somos
um deus ou um semideus ou algo, olha, a ser cultuado. Não é isso. É que algumas competências eu tenho que essa pessoa não tem. Então eu vou ensinar ela naquilo. Perfeito. Então nestas competências eu sou referência. Legal. Nessas competências sim você pode modelar, né? Nem sempre você vai conseguir ser um modelo completo ali do que a pessoa busca, mas tem sempre ali um recorte especial que pode sim encaixar muito bem na vida do outro, né, Mário? É isso, Eliseu, perfeito. Um exemplo que eu dou é da Imersão Treinador de Elite, que é um projeto que eu ensino as pessoas a criar, aplicar e vender treinamentos. E aí, eu vejo que algumas pessoas na internet, a internet virou assim uma democratização da ignorância, porque qualquer um chega na internet e fala, eu transformo você. E aí eu já vi pessoas falando assim, dá curso de oratória, dá curso disso, dá curso daquilo. Quando você vai olhar o Instagram da pessoa, ela não faz aquilo. Então, se você for no meu Instagram, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu tenho um histórico de treinamento. Então, eu posso falar de treinamento. Entende? Eu tenho um histórico de aulas que eu já ministrei. Então, eu posso falar disso. Eu posso bagagem, né, Mário? Eu tenho uma bagagem, eu tenho experiência. Legal. E tudo com técnica e com método. Porque tem pessoas que têm 10 anos como treinador e são muito ruins. Show. Porque fazem tudo baseado na cabeça deles. Nunca leram, nunca colocaram o glúteo na cadeira para estudar. Eu entendi, Mário, até aqui, que quando não se tem método, a gente não consegue multiplicar, não é isso, Mário? A questão do método é o seguinte: quando você não tem método, você pode ser até bom. E aí, dar certo ou dar errado é pura sorte. Entendi. Quando você tem um método, você permite replicar ou ter um padrão para aquilo. Então, por exemplo, você vai ter um dos métodos lá do treinador de elite. Quando você começa um treinamento, você pergunta, por que é importante esse tema? E aí, quando você faz essa pergunta, você desperta nas pessoas o interesse pelo seu treinamento. E olha que legal, as pessoas, quando você traz os argumentos porque vale a pena o treinamento, as pessoas olham. Então, isso é um método. Ou seja, você vai repetir isso em todos os treinamentos e palestras. Perfeito. Mas, Mário, me permita aqui voltar um pouquinho aqui na sua história para a gente contextualizar bem. O que te motivou a sair de Governador Valadares e vir buscar algo novo em Belo Horizonte? Legal. Na verdade, eu nem sei se foi algo que me motivou a sair. Eu acho que nunca teve nada que me motivasse a ficar. Entendi. Então sair não era uma opção, não era uma motivação sair. Sair era a única alternativa. Entendi. Porque, pra mim, aquela cidade, e aí, desculpa quem mora na cidade, era uma cidade muito pacata. As pessoas, inclusive, por muitos anos eu voltei lá e muitos amigos e muitos colegas faziam exatamente a mesma coisa que faziam naquela época. Então, eu queria algo novo. Eu sempre fui uma pessoa que quis me desafiar. E eu me desafio. Eu tive pelo menos 4 grandes ciclos na minha vida, na minha carreira. Pra você ter ideia, eu com 14, 15 anos, eu tinha um bar. Eu tinha uma lanchonete. É mesmo? Eu acordava todos os dias cedo. Eu refogava figuinho. Eu ia fazer figuinho pra vender no boteco, no bar. Eu vendia pinga. Fazia jogo do bicho. Ô, Mário, e você pode fazer um pi, não é? Pois é, senão vamos chamar de contraventor. E aí, o seguinte, eu tô aqui impressionado. Isso com 14 anos. Porque as pessoas que estão acostumadas com o Mário Bens de hoje, né, o treinador de elite, não conseguem imaginar isso. O Mário Bens, com 14 anos, tocando um boteco, um bar. Eu imagino que era boteco, né, Mário? Era boteco. Não era aquele bar que aqui em Belo Horizonte é cheio por Só toda pra esquina, você ter uma ideia, visualiza. Era a entrada da obra de uma construção que meu pai estava fazendo. Tinha um freezer vermelho que as portas eram soltas. Então, quando você levantava o freezer, a porta saía na sua mão, não é? Legal. A única coisa mais novinha que tinha eram os copos Lagoinha, não é? E uma estufa. E o resto era comigo. Era comigo. Ô, Mário, e é engraçado que ao passo que a gente vai aproximando, né, conversando, a gente vai descobrindo alguns pontos em comum, né, cara? Porque assim, eu também venho do interior, acho que você já sabe disso, e eu também já tive um boteco. Só que a diferença, Mário, é que lá no interior, o boteco era só cachaça e uma mesa de sinuca, porque como não tinha energia elétrica, não tinha nada gelado, entendeu? Entendi. Então era por aí que funcionava. Mas eu também já toquei um bar, viu, galera? Com apenas 12 anos de idade. E aí você começa a perceber, Eliseu, que existem similaridades entre o Eliseu de lá e o Eliseu de agora, do Mário de lá e o Mário de agora. Eu costumo dizer que o maior fator que demonstra que as pessoas vão ter sucesso na vida chama-se atitude. Então você teve a atitude de montar um bar, eu tive a atitude de vender picolé, eu tive a atitude de ser porteiro, eu tive a atitude de ter um bar. Legal.
E outras coisas que eu fiz, eu fazia carne na chapa na exposição pra poder ter uma grana extra. Legal. Ô, Mário, e essa tua vinda para Belo Horizonte, como é que foi esse desafio aqui? Porque eu imagino que não foi fácil, né, Mário? Você não veio para cá com um apartamento alugado ou com uma reserva de hotel. Não. Me conta como é que foi essa... Não foi nada disso. Na verdade, assim... Eu até tive um primeiro apoio muito bom, que era uma tia minha que me recebeu na casa dela. E assim, eu sou muito grato a algumas pessoas que me receberam e me ajudaram. Eu fiquei na casa dela ali por cerca de 1 ano. Eu vim pra estudar, eu vim pra fazer faculdade, não é? Show. Só que no meio do caminho, eu tinha uma namorada na época, não é? Ela engravidou, eu a engravidei, não sei como é que a gente fala, não é? Só sei que aí nasceu a minha princesa, a Alana. Eu tinha 20 anos de idade. E o meu sonho de começar uma faculdade... foi por água abaixo, não é? E naquela época eu comecei a trabalhar num grande grupo, que é o Grupo Varela. Eu morei dentro da empresa por 3 anos. Por 3 anos eu morei no alojamento da empresa para poder economizar. Porque aí, quando eu comecei a morar na empresa, eu pagava pensão alimentícia e aí eu consegui fazer a faculdade. Legal. E a história da faculdade é muito legal, não é? Uhum. Porque eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade. E eu nunca preocupei em ter dinheiro para fazer as coisas, não. Eu só tinha que ter um cheque, não é? E a primeira parcela. Então eu lembro que eu fiz ali, eu entrei para a faculdade... Paguei 1, 2 parcelas, não tinha dinheiro para pagar as outras parcelas, e aí na hora de renovar, eles me chamavam para negociar, eu dava outros cheques, só o primeiro que conseguia entrar, não é? E aí começava a saga de novo. Eu me lembro que eu fui pagar minha faculdade, tipo 1 ano depois que eu terminei. Entendi. Mas eu fiz a faculdade. Legal, Mário. Agora, Mário, você falou aí do Grupo Varela, que eu imagino ter sido ali o pontapé inicial na sua carreira, né? O seu sucesso hoje, Mário, como mentor de negócios e pessoas, é fruto dessa jornada iniciada lá no Grupo Varela? O meu sucesso é fruto da minha jornada inteira, porque cada vez que eu tinha uma experiência, não é, eu absorvia e me transformava. Mas, certamente, a experiência que eu tive lá foi a grande transformação, porque foi um grupo incrível. Eu aprendi a trabalhar ali com pessoas incríveis. Então, na época ele era deputado Léo Varela, Luciano Varela. Eu aprendi a trabalhar com eles. Mário, e aí eu comecei a desenvolver esse projeto lá. Legal. E para as pessoas... Porque hoje, assim, acho que esse grupo Varela, pelo menos com esse nome, não existe mais, né? Você pode falar um pouquinho o que era esse grupo, o que vocês vendiam lá, o que era para as pessoas lá era uma concessionária Varela Veículos. Certo. Hoje o grupo, na verdade, chama Empresas Léo Varela. Existe ainda. Eles têm a Faminas BH, Faminas Muriaé. Legal, eles são o segundo ou terceiro maior vendedor de Scania do Brasil. Não é? Só que o negócio de carro, de passeio, não é a praia deles. Então, eles venderam depois de 15 anos, não sei. E eu trabalhei por eles por 15 anos. E eu tive toda uma jornada ali, não é? De encarregado, vendedor. Legal, é isso que eu ia te perguntar, Mário. Porque assim, Mário, eu aprendi, né, ao longo aí da minha experiência, que o processo, ele... talvez seja a parte mais importante, né, do que a própria chegada, né? E como é que foi a construção dessa sua experiência lá no Grupo Varela? Em que posição que você entrou lá? Em que posição que você saiu de lá? Bom, primeiro eu entrei, eu devia ter 21 anos de idade. A única experiência que eu tive foi com vendedor e essas experiências pessoais, não é? Mas eu entrei lá comprando material de construção. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, que eles estavam na obra ainda, a Varela, e aí a primeira coisa que eu fiz foi organizar tudo. Porque eu vi que tava tudo bagunçado. Eu organizei hidráulica, elétrica, e aí eu destaquei. O cara olhou assim e falou assim, uai, esse menino é bom. E ele me colocou pra fazer compra pra ele. Algumas compras de menor valor. Daqui a pouco eu tava comprando um caminhão de cimento. Entendi. Então tava comprando um monte de coisa. Você tá me dizendo que você começou no grupo, o grupo tava construindo a própria empresa, era isso? Não existia empresa, tava construindo. Entendi, E aí quando começou... O que eu sabia fazer? Nada. Então, eles me colocaram como estoquista na época. Legal. Estoquista dentro do departamento de peça. Entendi.
Naquela ocasião ali que você estava construindo a sua experiência no Grupo Varela, né? Você já identificava essa sua habilidade de desenvolver pessoas? Ou foi algo que você foi construindo ao longo da sua carreira? Me conta um pouquinho como é que certamente foi algo que eu fui construindo ao longo da minha carreira, porque eu sempre fui uma pessoa de energia muito forte, e aí eu achava que todo mundo tinha que ser igual a mim. Então, assim, quando eu via... Chegou um momento que eu era gerente, só pra você ter uma ideia, e quando eu via um vendedor dormindo no horário do almoço, eu falava assim, gente, o vendedor na hora do almoço tem que vender pra poder ganhar mais, porque eu tinha essa energia. E muitas vezes eu até passava por cima de algumas pessoas, mas eu construí muitas pessoas. Hoje eu tenho executivos no grupo Águia Branca, que são pessoas que ganham aí um salário altíssimo, que começaram comigo lá. Legal. Existem vendedores de peça até hoje em Belo Horizonte que começaram comigo, que eu desenvolvi essas pessoas do meu jeito. Show. Do meu jeito. Legal. Ô Mário, e aí, em que momento que você começou a sua transição pro acadêmico, para se tornar professor universitário e depois coordenador de cursos de MBA? Como é que foi essa transição? Legal, só para não dar um gap muito grande, eu era estoquista e aí eu virei encarregado de estoque, virei supervisor, virei gerente. Legal. E aí fiquei 10 anos como gerente, 16 anos total. Eu falei assim, gente, tô cansado de fazer a mesma coisa, de resolver. Eu não conseguia mais ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. E aí, eu simplesmente me preparei. Eu sempre gostei da área acadêmica. Dentro da faculdade, por exemplo, que eu já estava fazendo faculdade, eu era destaque. Porque eu falava muito bem, eu já tinha essa facilidade de falar, eu já sabia que eu queria dar aula. E aí, o que aconteceu? De repente, um amigo meu, o Elber Salles, um grande parceiro meu, ele me ofereceu a oportunidade para eu poder assumir uma disciplina em uma faculdade. Não vou citar o nome, mas quando a faculdade pagava mais em dia, era com 3 meses de atraso. Legal. Mas não era o que eu me preocupava na época, o salário. O objetivo lá não era dinheiro, né, Mário? Nunca foi. Foi aprendizado. E, na verdade, eu acredito que quando eu virei professor, me tornar professor foi a grande evolução na minha carreira. Foi um salto, foi uma revolução, na verdade. Por quê? Eu tive que estudar várias matérias. Tomar decisão, gestão de pessoas, projetos, um monte de matéria que eu tive que estudar, e eu fui aprendendo e colocando em prática isso tudo ao longo, não é, da minha carreira. Você encarou aquele momento ali mais como um processo de formação do que como algo para retorno financeiro imediato, né, Mário? Então, eu vou ser muito sincero com você. Quando a gente olha pra trás e vê, é uma história bonita e a gente pode florear ela. Se eu quisesse florear, eu poderia falar, não, eu sempre soube que aí eu vou... Mas não, na verdade eu só vivia aquilo, eu sentia. Eu sentia que eu precisava, não é? Pra você ter uma ideia, eu me lembro que em 2010... eu já dava aula, eu procurei a Faminas e falei com eles assim, olha, eu quero coordenar os seus cursos de pós-graduação. E eles falaram assim, não tinha curso de pós-graduação lá, eles falaram assim, olha, eu não tenho condições, não tenho cargo de coordenador, não tenho como te pagar. Eu falei assim, eu preciso de uma mesa, uma garrafa de café e internet. Eu fico até sem a mesa, mas sem uma garrafa de café não. Show. Entendeu? E aí, com 3 meses, eu montei simplesmente quase 4 turmas de pós-graduação. Eu fiquei de 2010 até 2015, praticamente, vendendo curso de pós-graduação lá. Porque além de ser o coordenador, que é muito bonito, área acadêmica, professor muitas vezes, acadêmico muitas vezes, ele quer assim, ele quer dar o curso e vai achar que vai coordenar o curso bonitinho. Isso não é verdade. Coordenador de curso, ele tem que vender o curso. Legal. Coordenador de curso, ele tem que trazer cliente, que é o aluno. Entendi. E acabou. É obrigação dele fazer. Então, como eu fiz isso, não é? Eu me tornei referência, que abriu portas depois para eu poder me tornar coordenador da PUC Minas. Ô Mário, você tá falando isso aí, eu tô fazendo aqui, né, um exercício, que hoje as pessoas têm um grande problema com venda, né, Mário? As pessoas acham que vender é algo ali, enfim, né, tem medinho de vender. E eu sempre vendi na minha vida, né, desde quando eu era gago eu já vendia, e depois que eu superei a gagueira eu continuo vendendo, né, Mário? E é legal, né, cara, porque esse processo, por exemplo, eu não entendia. Então um coordenador de uma pós
graduação, ele precisa vender o curso para ir lá e coordenar, né? Ele precisa fazer para depois chegar. Inclusive, os meus professores que quisessem dar aula no curso tinham que me ajudar a vender também. Porque eu falei, você quer dar aula, tem que ter curso. Para ter curso, tem que ter aluno. Você tem que indicar alunos. Perfeito. Inclusive, podia ser um bom professor, mas se não ajudasse a construir o curso, não ficava no curso, né? Legal. Em relação a esse processo de venda, eu costumo dizer o seguinte, nada acontece numa empresa até que uma venda seja feita. Eles não tinham pós-graduação, passaram a ter porque eu vendi, não é? E eu me lembro uma vez, eu estava num projeto, um projeto de mentoria, e de fato esse é um grande gargalo no processo de venda. E eu escutei de uma mentora a seguinte frase. Ela me perguntou, Mário, você acredita no seu produto? Sim. Você acredita que a sua mentoria pode transformar vidas? Eu acredito, eu tenho plena convicção. E ela me falou assim, pois se você não vender, você está sendo egoísta, porque você não está permitindo que as pessoas também se transformem. Perfeito. E eu falei assim, uau, que tapa de luva de pelica que ela me deu. Por quê? Eu entendi que não adianta ter medinho, não é? E só para um indicador que as pessoas têm medo de vender, por exemplo, eu reparo que às vezes as pessoas falam assim, eu me sinto desconfortável quando eu vou no lugar e alguém tenta me vender. Peraí, quem gosta de vendas, quando vai no lugar e alguém tenta vender para ela simplesmente, ela vira e fala assim, deixa eu ver o método que essa pessoa vai usar. Mesmo que você não compre, mas você vai ter que observar. Então, é um indicador que as pessoas têm problema com venda. Legal. Ô Mário, agora, para a gente fechar aqui essa parte sua acadêmica, quais portas que você acha que o meio acadêmico abriu para o profissional Mário Bens? Bom, primeiro, se eu não tivesse entrado no mundo acadêmico, não é? O volume de conhecimento, a minha capacidade de transformação que eu tenho hoje seria muito menor. Só para você ter ideia, a Alana, minha filha, foi fazer um curso de planejamento estratégico nos Estados Unidos uma vez e mandou uma foto do que estava rolando lá. Era exatamente o mesmo material que eu usava nos meus cursos. Ou seja, então eu usava a mesma coisa que os americanos utilizam nos projetos deles lá de planejamento estratégico, por exemplo. Então eu usava isso com os meus clientes. Então esse é um ponto que foi essa transformação. Agora, tem um ponto que é muito importante, que é da autoridade. Certo. Quem que você acha que um empresário prefere contratar para ser como consultor? Um consultor que também é acadêmico, seja aí de um Adom Cabral, de uma PUC, ou um consultor qualquer, que a única experiência que ele tem é ele no mercado de trabalho. É evidente que as melhores consultorias, você pode reparar, tem ali professor que é da Dom Cabral, da PUC. E não estou dizendo que eles são melhores, não, mas tem um embasamento, entendeu? Precisa de um embasamento. Legal. Então, a autoridade e o desenvolvimento de conhecimento foram pontos importantes que a faculdade abriu para mim. Essa junção, né, Mário, da teoria com a prática costuma ter um resultado extraordinário, né, Mário? Eu escutei uma frase de um professor do mestrado que falava assim, nada mais prático que uma boa teoria. Tudo que existe hoje, você pensar que existe hoje de teoria, ele foi na prática primeiro. O primeiro estudo, que é o estudo de administração científica, o Taylor, ele começou a observar, Taylor, Fayol, eles observavam ali as pessoas trabalhando para depois transformar aquilo numa teoria, para depois jogar e melhorar o ambiente de trabalho dessas pessoas. Legal. Não tira do nada. Aprimorar o processo, né, a partir da prática. É isso aí. Legal. Ô Mário, agora deixa eu entrar num tema que eu gosto muito. Acho que foi o tema que nos conectou. O seu trabalho, Mário, como mentor, especialmente nos seus projetos de oratória, treinador de elite, impactou milhares de pessoas, né? O que você diria que é a essência desses programas? Por que você já fez mais de 50 cursos de oratória? Por que a imersão treinador de elite faz tanto sucesso, Mário? Bom, muito boa pergunta. A imersão treinador de elite faz tanto sucesso porque eu dou um caminho, uma diretriz para empresários, para executivos, para profissionais que
sentem que podem fazer mais pelos outros. Pessoas que têm uma ampla experiência, uma bagagem muito grande, mas que não quer ficar mais só numa empresa. Eles querem ou ampliar isso para outras empresas ou impactar mais pessoas dentro da própria empresa. Então, o fato de ensinar isso tudo para as pessoas gera uma grande diferença. O treinador de elite, ele usa, por exemplo, como modelo, os cursos de oratória. Foram mais de 57 turmas. E todas turmas com sucesso. Eu já ajudei pessoas como você, que eram gagos. Eu não coloquei a mão na sua cabeça e fala, não foi assim. Eu te mostrei o que era da parte da ferramenta, da voz, você procurou a fono, e eu te mostrei o que era psicológico e te ajudei nesse processo. Exatamente. Não é? Tudo com método. E é engraçado, um grande parceiro meu dizendo, ele foi num curso, ele foi comigo em um curso em Vitória, e tava ele e a esposa dele, e falou assim, agora o professor Mário vai falar isso, agora o professor Mário vai falar aquilo. Ou seja, 80% do curso é a mesma coisa. Certo. Que é o que funciona. Então, é método. Legal. Então, por isso, o treinador de elite, ele impacta tantas pessoas. Agora, o grande lance não é nem no treinamento nos dias. É na mentoria que vem depois, que eu pego na mão das pessoas e ensino elas a como fazer. Então, além daqueles 3 dias ali de imersão, você continua desenvolvendo, acompanhando essas pessoas com o processo de mentoria, é isso. É isso. E aí que tá a grande transformação. Porque nos 3 dias, eu compartilho os conhecimentos. Legal. E aí, algumas pessoas, dependendo do nível de conhecimento que ela tiver, aqueles 3 dias são suficientes para colocar em prática. Sim. Tá? Mas, na maioria dos casos, as pessoas precisam de um mentor. Todo mentor precisa de um mentor. Entende? Todo mentor que você for observar, o meu mentor hoje, ele tem um mentor que é o Flávio Augusto. Legal. O Flávio Augusto deve ter o mentor dele lá, que é um cara que sabe ensinar onde que esse cara tá. Então, as pessoas precisam do mentor para poder ajudá-las. Por quê? Às vezes eu preciso do mentor para me ajudar a entender aquele conhecimento e colocar em prática. Não é nem para ficar ensinando mais coisas, é para destravar. E eu costumo dizer que o mentor, ele não é para te dar conhecimento, o mentor te dá tempo. Quando você tem um mentor, você economiza tempo. Legal, Mário. Isso, Mário, é muito importante que as pessoas entendam, né? Porque nós ainda temos uma cultura de que a gente sabe de tudo, né? Principalmente para nós que estamos liderando, né? Que estamos na ponta de algum processo, a gente tende a acreditar que a gente já domina tudo, né, Mário? E aí que está o grande erro, né? E aí que a gente pode entrar num ciclo, né, vicioso, e a gente não conseguir mudar de nível, né? E esse é um grande desafio, Eliseu, porque quem acha que sabe tudo não tem nada a aprender, não é? Tem uma frase que eu não me lembro o autor, que ele diz o seguinte: mais difícil que levar um conhecimento para dentro de uma pessoa é tirar o que já está lá. Esse é o grande desafio, porque as pessoas estão tão certas que elas são boas nisso e naquilo, que elas simplesmente ignoram novos conhecimentos. E aí as coisas vão mudando, e eu me deparo até hoje com gestores que estão usando as mesmas ferramentas de gestão, o mesmo modelo. Pra você ter ideia, tem gestor que até hoje fala para as pessoas, para elas darem o sangue para a empresa. A gente falava isso em 1980. Você vai ter que suar a camisa. Como assim, gente? Eu odeio suar minha camisa, ficar cheirando suor. São frases motivacionais, não é? Tem gerente que acredita até hoje que o que motiva as pessoas é dinheiro. E não é. As pessoas, é lógico que elas precisam de dinheiro, mas as pessoas não são motivadas. E tudo bem que tem pessoas que são motivadas por dinheiro, dependendo da fase. Uma pessoa que casou e está com 20, 22 anos de idade, ela vai se motivar por dinheiro porque ela precisa construir a casa dela. Mas, no geral, isso não dura muito, porque as pessoas percebem que existem coisas mais importantes. Um dos pontos mais importantes da motivação humana está ligado ao quanto que você consegue desafiar as pessoas e fazer com que elas cresçam. Legal. Agora, esse processo, Mário, de aprendizado, né, às vezes de reconstruir a forma de fazer algo, né, é muito legal. Porque assim, eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu fiz um processo de consultoria contigo na minha empresa, eu costumo brincar, Mário, que o processo iniciou, a empresa tinha 10 anos. E eu não sabia fazer uma reunião de resultado de forma eficaz. Antes da minha empresa, eu passei por grandes empresas, que se eu citar o nome aqui, eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas vão identificar.
Nessas grandes empresas que eu passei, Mário, eu participava de reuniões semanais e não tinha o formato, o modelo de reunião que eu aprendi na sua consultoria. Que é muito simples, diga-se de passagem. Muito simples. Mas eficaz. Exatamente. Então, eu acho que as empresas, de certo modo, têm uma parcela de culpa, mas os líderes talvez tenham uma parcela maior ainda, não é isso, Mário? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, assim, a pessoa pode até achar que não precisa de reunião. Porque quando você fala assim, vou te ensinar um método para fazer uma reunião eficaz numa empresa grande como essas aí, esses gestores, eles estão num tamanco, num salto deste tamanho e eles não se acham, eles se acham deuses. Aliás, eles têm certeza que eles são deuses, não é? Porque eles cresceram tanto e essas pessoas são extremamente arrogantes do ponto de... São bons profissionais e geram resultados, tá? Mas são pessoas que se fecharam para o processo de conhecimento. E muitas vezes eles estão presos naquele modelo de conhecimento ali interno. E aí o cara pega uma coisa boba como essa, por exemplo, reunião eficaz. Você está dizendo que nessas empresas as reuniões não eram eficientes. Como não são na maioria das empresas brasileiras. Gasta-se muito tempo ou não faz reunião nenhuma. Não é? Tem empresas que não faziam reunião... A sua não fazia reunião nenhuma praticamente, né? A minha praticamente não tinha, né, Mário? Quando tinha reuniões muito vagas, né, com assuntos aleatórios, enfim. Aliás, é uma outra coisa que eu tenho aprendido, né, Mário? Cada vez mais ser menos aleatório, né, Mário? As coisas precisam fazer sentido, né? Toda ação precisa ter um objetivo claro e bem definido. É isso. E fica claro que nós não somos perfeitos. O Eliseu, o Mário, nós estamos sempre em processo de crescimento. Isso que é legal. Há 2 anos atrás, aliás, 1 ano e meio atrás, eu estava com um volume de consultoria muito bom, com sucesso, faturamento alto. Eu falei assim, cara, eu quero fazer uma nova transição, eu não quero mais fazer só isso. Eu cansei de ficar naquele modelo só consultoria e eu fui lá e busquei novo conhecimento. E eu sou um aprendiz desse novo conhecimento. Hoje, por exemplo, a mentoria hoje, eu uso muito o formato da consultoria e eu uso a minha bagagem, mas muitos dos métodos eu tive que ir aprendendo. Legal. Ô Mário, as pessoas falam muito de zona de conforto, sair da zona de conforto, e aí quando você fala que você vinha numa pegada legal, com a agenda lotada, faturamento ok, e de repente você para e fala assim, não, isso aqui tá muito confortável, vou remodelar isso aqui e eu quero desbravar algo novo. O que na tua visão significa essa saída da zona de conforto, na prática, fora, né, essa falácia que as pessoas usam, né, para qualquer assunto, qualquer tema, não, você precisa sair da zona de conforto, mas na prática, o que significa isso? Na prática, eu nunca pensei em zona de conforto. Na prática, eu enxerguei que eu desenvolvi uma habilidade e eu enxerguei oportunidades no mercado. Eu enxerguei oportunidades no mercado de mentoria, que me daria mais qualidade de vida. Legal. Então, uma vez que eu enxerguei oportunidades nesse mercado, eu tive que buscar novos conhecimentos. Aí, buscar novos conhecimentos significa sair da zona de conforto, porque eu vou ter que fazer coisas que eu não domino. E vai doer. A única certeza que eu vou falar pra você é que quando você desenvolve uma nova competência, vai doer. E se não estiver doendo, Mário, quer dizer que eu fui muito bem? Não, quer dizer que você está fazendo tudo errado. Com certeza absoluta. Não existe, escuta bem, não existe desenvolver novas competências e dar certo de cara. Isso nunca vai acontecer. Você sempre vai passar por um período de transformação. E vai dar errado a primeira vez. Vai doer muito da primeira. Vai doer na segunda, na terceira, e aí vai começar a doer mesmo. Até que você se torna expert naquele assunto. É onde a gente chama que é a zona de expertise da pessoa. Show. Ô Mário, agora o nome dessa série, né, que eu estou gravando aqui, Mário, chama Gratidão. Exatamente porque eu estou recebendo pessoas assim como você, né, e outras que tiveram uma participação efetiva na minha transformação pessoal e profissional. E nesse momento, Mário, eu não poderia deixar de ser grato a você e te agradecer por isso, né? Porque o curso de oratória que eu fiz com você, Mário, foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu consegui
destravar da gagueira. Foi ali que você me fez entender que eu precisava buscar um profissional específico, né? No meu caso, uma fonoaudióloga, e eu busquei essa profissional e ela me ajudou a destravar ainda mais. Então, aqui eu aproveito para mais uma vez expressar aqui a minha gratidão, Mário, porque, inclusive, se a gente está gravando aqui agora, Mário, se eu estou falando de uma forma razoável aqui, tudo isso passou a ser possível a partir do curso de oratória que eu fiz com você, se não me engano, em 2018. Foi por ali. Mas aí, Mário, baseado nisso, eu queria ouvir de você o seguinte: qual que é a importância que você vê na oratória e da comunicação para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas? Legal. Antes de falar da oratória, eu quero dizer o seguinte: como é que eu sei que você de fato é grato por isso tudo que você falou? Uhum. Gratidão não é você dizer obrigado, gratidão é retribuição. Se você me chamou para participar do podcast, você demonstrou gratidão. Porque as pessoas acham que gratidão é dizer obrigado. Não, isso não é gratidão. Gratidão é você poder retribuir para as pessoas de alguma forma. Show. Então, na sua vida, sempre que você puder, que você tiver gratidão para alguém, retribua, dê algo para essa pessoa, concreto, palpável. Show. Como uma oportunidade, como essa, por exemplo. Isso é gratidão. Sensacional. E em relação à questão da oratória, para mim a comunicação é a primeira e mais importante de todas as competências. O Chacrinha já falava, quem não se comunica, se estrumbica. Mas na prática, o que quer dizer isso? As pessoas, elas precisam se comunicar do ponto de vista pessoal, porque senão relacionamentos são desfeitos. Relacionamentos são desfeitos porque às vezes eu falo com a minha esposa, com a minha namorada, com o seu marido, de uma forma que não deveria. E aí você começa a destruir. Então você tem que entender. É aquela frase, né? Você quer estar certo ou quer ser feliz? Não é? Perfeito. Todo cara casado sabe disso, né? Legal. Já sabe a resposta, né? Com certeza. Por isso que ele tá sempre deixando a esposa ser a certa, né? Exatamente. Agora, um outro ponto que é importante do ponto de vista profissional, as pessoas, elas não se expressam, e muitas vezes eu vejo pessoas que têm muitas ideias nas empresas e em reuniões, elas simplesmente travam. E elas não levantam a mão para poder falar assim, olha, deixa eu dar uma ideia. E aí, se ela não levanta a mão para dar uma ideia, ela simplesmente não existe. Ela é inexistente. Você entende? É uma pessoa que não existe. Ela tá ali, mas ela não existe. E ela não vai entrar para a empresa no hall das pessoas possíveis de serem promovidas. Então é importante, a comunicação é importante para tudo isso. Então, eu acredito que comunicação é um direito de todos e nós não podemos abrir mão disso. Por isso que é muito importante desenvolver essa competência para nós. Legal, Mário. E você, seguramente, com o curso de oratória, enfim, e todos os demais projetos seus, né, Mário? Você leva uma contribuição muito significativa para o desenvolvimento da comunicação das pessoas. Agora, Mário, para a gente encerrar esse assunto aqui da oratória, para aquelas pessoas que acreditam que a oratória, que o curso de oratória, que falar de maneira clara, transmitir a mensagem de forma segura, que isso só é válido para quem quer trabalhar com a voz, né? Para profissionais que precisam expressar o tempo todo. O que você tem a dizer para aquelas pessoas que acham que ela não precisa desenvolver a comunicação dela porque ela não é um profissional de linha de frente da comunicação? Bom, primeiro eu quero dizer para você o seguinte: todos nós somos profissionais de linha de frente. O tempo todo nós estamos nos comunicando. Se você quer ascender numa empresa, se você quer se tornar líder numa empresa, você consegue imaginar um líder que não se comunica? Você consegue imaginar um líder que não dá feedback? Para dar feedback ele precisa se comunicar? Você consegue imaginar um líder que não faz reunião e para fazer reunião ele precisa se comunicar? As pessoas estão o tempo todo se comunicando e mesmo que elas não falem nada, as pessoas confundem comunicação com falar. E eu já ouvi pessoas falando assim, eu não preciso de curso de oratória não, porque eu sei falar. Eu falo assim, quem te falou que curso de oratória tem a ver com falar em público? É falar em público também, mas a expressão corporal, o rosto. Show. Muitas vezes você vai falar alguma coisa pra pessoa e é incongruente aquilo que você fala com o rosto. Legal. E aí você faz um elogio e uma cara assim de desprezo, entendeu?
E aí, o que acontece? Você vai falar assim, gostei, hein? E é com aquela cara que entorta o olho assim, fala assim, o que é isso, bebê? Tá? Ô, Mário, sendo irônico? Eu me lembro, Mário, eu me lembro muito bem um feedback que você me deu logo que eu fiz o Oratória, e aí eu tomei a coragem de gravar alguns vídeos, e aí o Mário virou pra mim e falou assim, cara, você tá muito linear, você tá iniciando de um jeito e acabando como se fosse, como se tivesse ali na tecla pause, enfim. E aí eu comecei, cara, a assistir os meus vídeos e perceber que eu nem piscava, Mário, no vídeo. Eu acho que naquele início ali eu tava tão preocupado com a fala que eu me esqueci que o resto do corpo também comunica, né, Mário? Entonação, e aí, exatamente. Fala. E aí eu comecei, né, a prestar atenção nisso, e hoje eu tenho certeza que você que já viu algum vídeo meu aí, na minha rede social, enfim, você já percebeu que já melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. Mas é o melhor que tá tendo. Você tem que olhar sempre aquilo que você construiu, não o que tá por vir ainda, né? Vai melhorar. Mas uma pessoa que era gago antigamente, né? E hoje é mentor na área financeira, orienta pessoas, faz palestra. Cara, fantástico. Conduz podcast. Pois é, muito bem. Mário, nós já estamos aqui, Mário, caminhando pro fim. Mas eu não poderia encerrar aqui esse bate-papo nosso sem entrar um pouquinho aqui nos hobbies do Mário Bens. Eu sei, Mário, que o Mário Bens, além de mentor, líder, né, e tudo que a gente já citou aqui, Mário, você também é corredor de rua. Eu quero saber o seguinte, Mário, a corrida te inspira mais ideias para os negócios ou é um momento que você escapa de tudo e vai recarregar as energias? É muito legal, porque se as pessoas perguntam assim, Mário, você, quando tá correndo, você se desliga de tudo? Eu falei, gente, quando eu tô correndo, eu traço diálogos inteiros, eu converso com os meus clientes, só que eu sou o cliente. Eu já fechei vendas na corrida. Legal. Então minha cabeça fica completamente acelerada. Eu não paro. Para mim, a corrida é muito importante. É um momento onde eu descarrego energia, não é? E foi necessário também, porque eu acredito muito no equilíbrio. Show. Não é? Saúde, não é só trabalho. Legal. Ô Mário, e é legal, cara, quando você fala isso, porque eu também corro, galera. Eu também sou um apaixonado por corrida de rua, não é isso, Mário? E aí eu até costumo brincar, Mário, com a minha equipe, que às vezes eu tô correndo e eu tenho que parar para poder anotar um insight, cara. Para poder gravar um áudio ali no celular. Eu faço isso direto. Porque é o momento... Parece que quando eu começo a correr, a minha memória criativa, cara, aguça, sabe? E eu tenho os melhores insights, os melhores pensamentos. Enfim, é algo que de fato... Insight é isso. Você não parar ali na hora e gravar o seu áudio, você esquece depois, porque ele vai embora. E eu, inclusive, aprendi isso, galera, com o Mário Bens. Porque eu costumava correr ali, ter vários insights, e na hora que eu acabava, Mário, eu ficava assim, não, mas aquilo foi muito legal, mas o que mesmo que eu pensei? Você não lembra? Já não lembrava mais. Então, hoje, às vezes eu paro, por vezes, eu paro o treino. Vou lá e gravo um áudio, digito uma mensagem e vida que segue, e aí no final eu tenho ali o insight pronto. Muito bom. Muito legal, Mário. E além de tudo, né, Mário, é uma forma da gente cuidar da própria saúde, né, Mário? Aliás, é algo que tá somente no meu controle e no seu controle fazer, não é isso, Mário? E Eliseu, é um ponto importante. Eu me lembro que recentemente eu finalizei um treinamento com um grande grupo empresarial e um líder falou assim, o Mário me inspira, porque eu olhei pra ele, acompanho na rede social e falei assim, como que esse cara consegue correr, fazer tudo que ele faz, mexer com cozinha, esse cara, como é que ele consegue? E aí você inspira as pessoas a ser um bom líder e ter uma boa gestão do tempo deles. Legal. Ô Mário, e você mencionou aí agora cozinha. É um outro ponto que eu quero trazer aqui pro nosso bate-papo. Você também tem essa habilidade, né, Mário, que inclusive eu admiro muito, que é chefe de cozinha. Eu já tive a oportunidade de te receber na minha casa para cozinhar, né, lá em casa. Já tive a oportunidade de ser recebido por você na sua casa, né, e provar da sua comida lá na sua casa. E aí, Mário, a pergunta que eu tenho é o seguinte, cozinhar é só um hobby ou também é uma forma de criar conexões e viver o extraordinário?
Bom, cozinhar pra mim é uma paixão que eu trago aí desde criança, né? Minha grande inspiração foi minha mãe, porque ela falava o seguinte: se você não comer na hora, você fica com fome depois. Então, muitas vezes, se eu chegasse e quisesse comer, eu tinha que fazer. Então, ela me inspirou, na verdade, assim, ou você come, ou você faz, ou você morre de fome. Entendi. Entendeu? A comida estava pronta. Então, minha mãe foi minha grande inspiração. Naquela ocasião era mais por necessidade. Era mais por necessidade. Legal. Inclusive, eu achei uma foto outro dia de uma receita que eu escrevi, toda errada, de omelete, que eu devo ter escrito ali com 8, 10 anos também, não é? Mas a cozinha, pra mim, é um momento de inspiração. Eu gosto muito de cozinhar, é um momento de conexão, porque eu, inclusive, assim como eu fui na sua casa, eu te recebi na minha casa, eu já fiz jantares para outras pessoas também, e aí é muito legal, você conecta as pessoas. Show. Quando eu tô cozinhando, eu tô explicando a origem de algumas coisas. A parte legal é essa, né, Mário? Exatamente. Inclusive para aquelas pessoas, assim, que gostam de receber os outros em casa, mas que gostam de que o convidado chegue e já tá tudo na mesa, eu te diria o seguinte: se permita a experiência de fazer o prato com a presença do convidado. Isso é especial, né, Mário? Eu te recebi lá, eu fiz a massa, eu fiz o molho, Exatamente. eu fiz tudo, e preparei na hora. E o mais legal, né, Mário? Em 20 minutos tudo fica pronto, né? Piada interna, né? Tá bom. Mário. Cara, que papo incrível, Mário. Cada vez que eu tenho oportunidade, Mário, de te ouvir, eu aprendo algo mais, eu saio daqui com um novo insight, enfim. Eu queria mais uma vez dizer isso, que você tem uma contribuição muito especial na minha vida, viu, Mário? Eu que agradeço a participação no seu podcast. Legal, Mário. Agora, Mário, a gente já tá caminhando aqui pro final. Eu quero te fazer aqui uma pergunta bem especial para a gente poder encerrar esse bate-papo, e depois eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais, tá, Mário? Ok. Me diz uma coisa, Mário. Pro Mário Bens, o que significa viver o extraordinário? Que pergunta incrível. Para mim, viver o extraordinário é eu poder fazer as coisas para minha família, estar próximo de pessoas que eu amo. Show. Porque não tem nada a ver com aquilo que eu conquisto, tem a ver por quem eu conquisto tudo. Show. Então, para mim, viver o extraordinário foi, por exemplo, semana retrasada, eu estar com a minha namorada e meus 2 filhos num jantar. Era aniversário do meu filho, e isso é extraordinário. Show. É esses momentos que, de fato, traz significado, né, Mário? Isso é o significado. Show. O resto é para fazer isso. Legal. Muito bem, Mário. Que papo incrível, Mário. Eu quero, Mário, aqui mais uma vez agradecer pelo teu tempo, pela tua generosidade de compartilhar insights tão valiosos. Imagina, aqui conte comigo. Conosco. E eu queria, Mário, que você dissesse o seguinte aqui para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo e gostariam de se conectar com o Mário Bens. Onde é que te encontra? Qual que é a tua rede social principal? E claro, aproveita para fazer aí as suas considerações finais aqui do nosso bate-papo. Muito bom, meu nome é Mário Bens, você me encontra no Instagram, no mariobens.oficial, no LinkedIn também, Mário Bens. Vai ser um prazer te receber lá. Se quiser, tiver alguma dúvida em relação a todo esse conteúdo, me procura no Instagram, a gente bate um papo, eu tiro ali as suas dúvidas, não é? E eu queria dizer o seguinte: o resultado que você não tem está no conhecimento que você ainda não tem. Ainda. Não pare de se desenvolver, não pare de se desafiar. Essa é a grande sacada da vida. A gente está sempre crescendo, sempre buscando novos conhecimentos. Show de bola. É isso, galera. Eu espero que você tenha curtido, assim como eu curti aqui esse episódio. Eu também curti. Com meu amigo Mário Bens. Bom, e você que está assistindo no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado de todos os próximos episódios. E para você que está nos ouvindo no Spotify, por favor, nos avalie com 5 estrelas, porque isso nos ajuda a levar a nossa mensagem para mais pessoas. E dito isso, galera, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Mas lembre-se,
o extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e ação. A gente se vê no próximo episódio.